Bora lá então, ó, sobe o som, sobe o som. Bate no dedo, grita bem alto, abre um sorriso, canta e diz... Ó o Saminha, sextou, meu povo, tudo em paz. Ah, não sei. Tá tudo em paz na sua telinha a partir de agora. Nesse momento tá começando mais um Gazeta Esportiva da história do globo terrestre. E aqui comigo, vocês já viram, né? Nessa sexta-feira, em um dos estúdios da nossa TV Gazeta, está ele que nasceu no dia 27 de junho, que nem a minha mamãe, mas não é a minha mamãe. Osmar Garrafa! Não é a mamãe. Que bom, hein? Não é a mamãe, Que não bom. é a mamãe, não é a mamãe. Tá certo. Baby dinossauro. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. Boa noite, galera. Boa noite, Garrafa. Na expectativa de mais uma grande rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, exatamente. E também vocês já perceberam que também tá ele aqui, que não é capitão de navio, mas sabe tudo de timão? Chico Lang! Vou dizer uma coisa pra você, hein? Você gostou dessa, né, Garrafa? José. Você gostou? Capitão do navio, timão é aquele negócio lá, né, que comanda o navio, mas também é o timão, que é o Corinthians. É um trocadilho, né? O trocadilho. Muito Gostou? obrigado pela honra, me sinto lisonjeado, Isso. né, com essa indicação para pilotar o navio corintiano, que às vezes parece que vai naufragar, às vezes parece que vai virar, mas não vira. Mas passo essa honraria, sabe para quem? Pra quem? Renato Augusto. Ah, O Renato Augusto, Renato. pega esse timão e manda bala, meu filho. É você ou ninguém. Bora então, vamos falar muito de Corinthians. Hoje é dia da gente esquentar então a rodada do final de semana, como disse aqui o Garrafinha. O Palmeiras joga amanhã contra o Flamengo às 21 horas e a dúvida é sobre a escalação do time do professor Abel Ferreira. A Marina Buffon é quem vai desvendar ou tentar desvendar o mistério já com a gente aqui no Gazeta Esportiva. No São Paulo, a preparação é para o duelo de domingo contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Já o Santos tem mais uma má notícia, que fase do peixudo. O clube foi punido pela confusão que aconteceu lá na Vila Belmiro no clássico contra o Corinthians do Chico Lang. A gente vai trazer todos os detalhes, tudo nos mínimos detalhes aqui para você. E o clima no Timão também segue pesado. A situação do técnico Vanderlei Luxemburgo, ó, tá complicadíssima. Além disso, torcedores protestaram mais uma vez agora contra o zagueiro Gil. O clima pesou. A gente volta daqui a pouquinho. Antes, tem dicas. Estamos de volta e já começo aqui avisando que tá chegando a hora, meu povo, tá chegando a hora sim da mais tradicional e importante disputa do ciclismo nacional. Ela tá de volta, domingo, às 6h20 da manhã, a 73ª edição da prova 9 de julho vai ser realizada na Via Expressa da Marginal Pinheiros. Cerca de 3.000 atletas vão participar aí da 9 de julho, inclusive vários destaques do esporte. Você quer saber mais? Então entra lá no site gazetaesportiva.com. Belezinha? Tá na hora da nossa enquete. Bora lá, Palmeiras e São Paulo. Prestem atenção aí, Palmeiras e São Paulo devem poupar os titulares no final de semana, oui ou não? Sim ou não? Então, entre lá no site gazetaesportiva.com, deixe o seu voto. Você também, é claro, pode acompanhar aqui o nosso programa no youtube.com/Gazeta Esportiva, mas não tira da TV não, você fica nos dois ali, jogando nos dois, YouTube TV, YouTube TV, YouTube TV. Garrafa, e aí? Respostinha para a nossa enquete. Eu entendo que nenhuma das duas equipes deve poupar. Eu não pouparia, até porque o jogo é na quinta-feira. Lógico. O campeonato vale muito, o Campeonato Brasileiro, porque que garantia você tem? Um dos dois vai ficar no meio do caminho. Sim. Não é? Então, que garantia que você tem que você vai vencer a Copa do Brasil? Entendo que o Palmeiras, e conhecendo o Abel, acho que o Abel não vai poupar. Pode talvez tirar algum jogador que está prestes a estourar, mas o Abel vai levar aquilo que tem de melhor. E o São Paulo, dentro das limitações, também. Também, vamos supor, o Calério. O Calério se recuperou totalmente da lesão. O Calério ainda está sentindo. Então, tudo bem, segura o Calério. Sim, claro. Né? Segura o Calério para quinta, mas tem condição de jogo, vai para o jogo. O Luciano, problema na panturrilha. Esses dois aí, eu faria mais ou menos nessa linha. Entendo que não tem que poupar, não, porque um jogo é no... O Palmeiras joga no sábado, principalmente o Palmeiras. O Palmeiras joga no sábado e depois outro jogo é na quinta. O São Paulo joga no domingo à noite e outro jogo é na quinta. Se é que alguém tem que poupar, esse seria o São Paulo. Mas eu acho que não tem que poupar, não. Francisco, e aí? Eu penso um pouco diferente do Garrafa. Eu acho que o jogo que vale, São Paulo e Palmeiras que vale, Palmeiras e São Paulo que vale, é exatamente o jogo de quinta-feira. Sim. Esse é o jogo, porque é o jogo da Copa do Brasil. É o jogo de mata-mata. Quem perder ou não se classificar vai entrar em crise, direto e reto. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, você pode se dar o luxo de, né, até poupar, porque
Nós estamos O aí. Palmeiras está a 10 pontos do líder, do Acho que dá Botafogo. para correr atrás? Não, dá para correr atrás, mas tem muito campeonato pela frente. É como diz um amigo meu, que não é nem jornalista, é empresário e mexe com evento e tudo mais, o Chafik, né, para quem conhece, sabe quem é, ele disse para mim o seguinte: ninguém ganha campeonato em junho. E ele tem razão, é uma frase lapidar dele que eu adotei para mim, porque ele está certíssimo. Embora não seja jornalista, mas ele conhece, é do ramo, conhece futebol. Ele sabe como é que funciona o elenco, ele sabe como é que funciona a cabeça de um treinador, ele negocia jogador, ele sabe o que o jogador pensa. Hoje, tem os 22 jogadores aí, ou 30, vai, um pouquinho de cada. Hoje em dia não dá mais para ter só 20 jogadores, tem que ter uns 25. Os 25 de um e de outro sabem que o jogo que vai valer mesmo vai ser o de quinta. Então, tem que poupar. Tem que poupar e dar tudo na quinta-feira. Então é isso, ó. Faltam menos de 2 semanas para a abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino e o time da treinadora Pia Sundhage já está trabalhando a todo vapor para fazer bonito na competição. A seleção brasileira, ela está concentrada em Gold Coast, na Austrália, e encerrou o processo de adaptação ao fuso horário local 13 horas à frente aqui do horário de Brasília. Superada essa etapa, as atletas iniciaram os trabalhos com bola, mas sem deixar de lado, é claro, o fortalecimento físico, com carga de atividades aí rigorosamente controlada para evitar qualquer tipo de lesão ou desgaste às vésperas da estreia, marcada para o próximo dia 24 de julho contra o Panamá. O cronograma prevê ainda trabalho neste sábado e domingo, com o primeiro dia de folga na segunda-feira. A seleção continua em Gold Coast até o dia 18, quando vai então para Brisbane, sede do Brasil, durante a primeira fase do Mundial. Vamos então direto, porque o Fernando Diniz foi anunciado como técnico interino da seleção brasileira masculina por 1 ano. Se aí gostou da decisão da CBF, não gostou, achou legal, o Alexandre Silvestre foi às ruas para ouvir a voz do povo. Vamos ver. Seleção brasileira, mexe com o seu coração? Não. A Celeste Canarinho anda em baixa. Faz tempo. Ou se faz. A seleção brasileira está abandonada. Deus me livre. Não encanta mais? Cadê a arte? Ou pelo menos o futebol de resultado? Muitos brasileiros perderam o respeito pela amarelinha. Longe do período de Copas, então, boa parte do povão sequer sabe o nome do novo treinador. Um cara corajoso, ousado, polêmico, questionado. Quem? Dunga? Zagallo. Esses tanques estão aí. É provisório, não é? Já sei alguma coisa. Dá uma dica, F. vai. Começa com F, o primeiro nome. E termina com... Z contando o sobrenome. Putz, vai estar difícil. Fernandinho, sei lá, cara. O ápice, o topo da carreira de um treinador de futebol é comandar a seleção brasileira. E essa oportunidade caiu no colo do Fernando Diniz até a chegada prevista do Ancelotti para metade do ano que vem. Assim tá bom demais. Será que ele foi escolhido? Vai ficar até o Ancelotti Então chegar no já- ano que vem. Eu já sei, vai ser aquele toquinho lá, não pode dar chutão, tem que sair jogando. Eu vou ensinar como é que se faz. Eu vou ensinar como é que se faz. Ah, legal, hein? Vai ser bom. Eu acho que não é bom, porque se o rapaz é técnico de um clube, ele tem o risco de confundir as coisas. Conflito de interesses? Eu acho que sim. Eu acho que deveria levar o Dorival Júnior 1000 vezes melhor do que ele. Ele parece ser da hora, né? Ele parece ser adequado. Mas eu escolheria outro, né? Sei lá, mano, o Everson é bom como técnico. Esse aqui, ó. Emerson, como é que você escalaria?
vai com o Garrafão. E aí, Garrafa? E o Diniz? É conflito de interesse, José. Eu também acho. Desculpa, da forma que foi feito, muitos problemas à frente. Para o Diniz, para o Fluminense, para a seleção brasileira. Você imagina, e o Fluminense está recebendo uma grana da CBF. Imagine um jogo que o Fluminense possa vir a ser beneficiado pela arbitragem. Perfeito. O que vai rolar? Já vão levantar suspeita, tá vendo? É o time do técnico da seleção brasileira, é o time que agrada a CBF, não vão meter a mão no Fluminense. Aí vai ter um Palmeiras e Fluminense, né? Um jogo importante. Aí o Diniz vai lá, convoca 3 jogadores do Palmeiras, não convoca ninguém do Fluminense. Ah, tá vendo? Aí, enfraqueceu o Palmeiras, tirou jogadores do Palmeiras, mas do Fluminense ele não mexeu. Vai gerar problema. Não é? O Fluminense disse que não vai atrapalhar porque ele só vai dirigir a seleção na janela. Primeiro, durante a competição, o Diniz tem que estar atento ao que acontece com os outros jogadores do futebol brasileiro e internacional. Vai dividir a atenção. Claro. E quando vier a janela de data FIFA, enquanto o Diniz estiver treinando a seleção, os outros técnicos vão estar dirigindo o Palmeiras, treinando o Palmeiras, o Corinthians, São Paulo, o Flamengo e o Fluminense vai estar sem técnico. E outra questão problemática, vamos supor que o Diniz tenha a capacidade dele, ele faz um belíssimo trabalho nesse 1 ano, a seleção voando, aí vai entregar para o Ancelotti? Esse também é um dos E principais o Ancelotti, problemas. só para fechar, ele pensa futebol diferente do Diniz. O Diniz tem um pensamento muito parecido com o do Guardiola. O tic-tac, corre riscos, saidinha lá, arriscada atrás. O Ancelotti tem uma visão totalmente diferente. Aí, ou seja, a seleção pode estar encaixada e chega um bom técnico para começar todo um trabalho novamente. Tudo errado. Não gostei. Chicão. Olha, meu caro Garrafa, Zezinho, telespectadores, fiquem tranquilos, porque durante todo esse período que o Diniz vai dirigir a seleção, se não me engano, vai dar 8 jogos, 9 jogos. Isso, né? um pouco menos, acho. Um pouquinho menos. O que vai acontecer? Ele não vai escalar nenhum jogador que o Ancelotti, lá de onde ele estiver, fale, pode escalar esse aí. E bota em campo esse. Você acha que já tem o dedinho ali do Lógico, Ancelotti? Claro. Portanto, é verdade que o Fernando Diniz é um auxiliar. E o auxiliar, ele cumpre ordens, cumpre as ordens do superior. Não vai acontecer isso, Chico. Não vai acontecer isso, Chico. E não é demérito para ninguém. Porque vamos combinar. O Diniz não ia submeter a isso e ele disse abertamente. Ele vai submeter a isso sentido, Chico. e vai ficar muito honrado por isso. Não faz sentido. Porque ser auxiliar de Ancelotti, Carlo Ancelotti, um dos maiores técnicos de toda a história do futebol, não é para qualquer um. É uma honra ele ser auxiliar do Carlo Ancelotti. É uma coisa que jogar do lado do Pelé. Quem não queria jogar do lado do Pelé? Até eu queria jogar do lado do Pelé. E nós aqui jogamos ao lado de Mestre Alberto Helena Júnior. Que é o Pelé. Claro, que é o Pelé do quê? Do jornalismo. Exatamente. Então, jornalismo esportivo, né? E de outros também, que o Mestre fala de tudo. Exato. Então, eu acho assim, que o Ancelotti é o Pelé, cara. Não tem, sabe, é uma honra para qualquer um sentar do lado dele. Bom, então é claro que o Pelé, quer dizer, o Mestre Alberto Helena Júnior está de olho no futuro da seleção brasileira. Pode rodar o quadro Olhar de Mestre. Oi, paz! Por caminhos tortos, a seleção brasileira vai tomando pé com a confirmação de Fernando Diniz como técnico por 1 ano. Até a confirmação definitiva de Ancelotti. Ou não, hein? Sim, porque fico aqui imaginando o que Diniz pode fazer tendo os melhores jogadores brasileiros a seu dispor. Ele que conseguiu nos encantar com elencos modestíssimos, tanto no Audax quanto no São Paulo e agora no Fluminense. E mais, meu caro, com Diniz ressurge a esperança de que a Canarinho volte a jogar aquele futebol bem brasileiro, feito de toques, envolvimento e agressividade de um passado quase esquecido por nós nos últimos tempos. Ah, que bom seria, meu chapa! Abraços e vai baixo! Vai, Vasco, mas tá difícil, hein, mestre? Tá difícil, ó. Chegou a vez do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. O Tricolor entra em campo domingo para encarar o Red Bull Bragantino fora de casa. E quem traz as novidades pra gente é a minha amiga Marina Buffon. Boa noite, Mar. O time do professor Dorival Júnior tá pronto?
Fala, Zé. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta sexta-feira aqui no Gazeta Esportiva. Ainda não está pronto não, tá? Tem mais um treino ainda que acontece amanhã, pela manhã, e aí sim, no domingo já vai estar preparado para enfrentar o Massa Bruta lá em Bragança Paulista pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a gente lembra que o São Paulo vem de um resultado positivo contra o Fluminense no final de semana passado e, claro, não pode se deixar de levar em conta o resultado positivo também da Copa do Brasil no meio da semana contra o Palmeiras, quando saiu na frente por uma vaga nas semifinais, quando fez 1-0. E aí a gente fala sobre o treino de hoje. Hoje o São Paulo treinou, o Caleri apareceu em campo, o Caleri que jogou 45 minutos contra o Alviverde no meio da semana, voltou a sentir as costas, mas está fazendo o seu trabalho, né? Para tentar voltar o quanto antes, mas muito provavelmente não joga no final de semana, deve ser preservado. Vocês estavam discutindo ali, né, se o Dorival e o Abel Ferreira deveriam ou não poupar jogadores. Neste caso, acho que não é nem poupar, né? É evitar, né, o risco de perder o Caleri para a semana que vem. Então ele trabalhou uma parte em campo com a bola, mas a outra parte do treino ele fez mais reservado na parte interna ali da Academia do São Paulo. Outras duas coisas, o Luciano, que também sentiu a panturrilha durante o jogo contra o Palmeiras, e o Alan Franco, que não foi constatada nenhuma lesão, ambos ficaram na parte interna, no Cefis, fizeram ali trabalho na fisioterapia para o quanto antes também poderem voltar a campo. Agora, Zé, tem uma notícia que você deve estar esperando há um tempo, porque eu lembro lá um mês e meio atrás que você anunciou aqui que Pato estaria de volta ao São Paulo. Está de volta ao São Paulo, mas ainda não reestreou. E aí, no próximo domingo, é muito provável que Alexandre Pato, na sua outra passagem aí pelo São Paulo, possa fazer sua reestreia pelo tricolor. O Dorival Júnior falou isso durante a semana, o Carlos Belmonte também afirmou isso, né, durante a semana, que ele poderia estar no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino e muito provavelmente é isso que vai acontecer. Então, Alexandre Pato pode ser uma alternativa sim, mas deve começar aí no banco de reservas. O que você acha disso, Zé? Bom, o Dorival Júnior está no clima do nosso programa aqui no Pagode, né? Só no sapatinho. Caleri poupa aqui, treina um pouquinho menos ali. E aí, ô Garrafa, você acha que contra o Red Bull Bragantino, São Paulo tem chances de vencer o Massa Bruta fora de casa? É um time que briga pela mesma coisa que o São Paulo no Brasileirão? Jogo difícil como todos os jogos do Brasileiro. Não tem jogo fácil. Você pode pegar quem está na ponta da tabela e quem está lá embaixo. Você não vai ter moleza. Você não vai ter moleza. Você vê o Curitiba no final de semana até enfrentou o Goiás. Então fala, Curitiba, lá não ganha de ninguém, ganhou o jogo. Golaço né? do Aleph Manga. Entendeu? Então, é pedreira para o São Paulo. O São Paulo ainda tem esse compromisso na quinta-feira. Vem de um jogo desgastante no meio de semana contra a equipe do Palmeiras. Uma vitória importante pela Copa do Brasil. E essa entrada do Alexandre Pato, questionada por muita gente, a gente sabe que o Pato não é mais aquele Pato pelo menos de nome que tinha, que era um cara que chegava todo badalado e tal. Ele tem uma história no futebol, é um cara que sabe jogar futebol. Como o São Paulo, daquele que eu tenho conhecimento, fez um contrato muito bem amarradinho por produtividade, não onerou os cofres que já estão quase vazios do São Paulo e não só do São Paulo, entendo que é uma ótima opção para o Dorival. Por exemplo, você não tem o Luciano, você não tem o Caleri para esse jogo. Tá, o Pato não joga 90 minutos, mas joga 40, entra no segundo tempo. É um cara que pinta uma bola dentro da área e não vai fazer que nem o Wellington Rato fez na quinta-feira. Nossa Com todo respeito ao Rato, né? Joga pra dentro. Então, eu entendo que num elenco com poucas opções, o Pato pode agregar sim, até porque financeiramente não tá detonando o São Paulo não, Chico. Olha, o Garrafa, não adianta nada que eu vou falar aqui, mas se o Pato estivesse em campo no lugar do Rato, o Pato no lugar do Rato. Meu Deus, virou a selva isso aí. Que Pato loucura. no lugar do Rato era gol, meu filho. O Pato não perdia aquele gol nem a pau. Jogo sem as duas patinhas, ele faria só de bico. Ah, no biquinho. Só de biquinho. Mas no bico da chuteira ou no bico do... Aqui, ó? Não, no bico do Pato. Bico do Pato. Pô, gente, tem a dó. O Pato, ele não tem mais explosão, ele tá 10 anos mais velho, né? Já não tem aquela coisa toda, mas se a bola pingar na frente dele, ele encaixa. Não tem jeito, é que nem o Caleri. O Caleri é a mesma coisa. Só que o Caleri é mais moço um pouquinho que o Pato. Então dá para encarar mais um pouquinho, né? E tá em forma. Agora o Pato, você dá 8 jogos pro Pato, amigo? E uma pergunta. Lá vem. Lá vem, Eu nunca fui na selva, mas temos pato e rato na selva? Lá na lagoa, lá no meio da selva? Não deve ter Não sei, fiz um uma negocinho pergunta. lá, uma água lá?
Não tem assim um pântano, um negócio? Vou fazer biologia na próxima vida, tá? Vou fazer outra faculdade. Pato e rato. Vamos no TP aqui que eu não me enrolo tanto, né? Então vamos lá, o Corinthians segue... Abel Ferreira, cuidado, hein, ó. Mas tem um laguinho lá na selva, na floresta. Não tem? Mas vamos ficar nessa discussão eterna aqui. Ó, o Corinthians segue em crise na temporada, isso eu sei, o Corinthians segue em crise na temporada. A sequência de maus resultados só aumenta a pressão sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo. Quem atualiza a situação do timão pra gente é o Thiago Salazar na reportagem que você confere agora. Pro Lucha. Do lado de lá, o Atlético Mineiro, que não vence há 5 partidas também. Não vai ter o Hulk suspenso, não vai ter o Felipão também suspenso e o Mei Johan, que tá tratando ali uma lesão e é desfalque certo. Jogão que deve ter casa cheia, precisa redonda. Tá certo? Convite feito. Um abraço. Bora falar do Corinthians então. E aí, vamos começar com o Chico Lang agora. E aí, Chicão? Corinthians e Galo. Negócio de selva, não sei o que lá. Galo agora então. Tem galo na selva? Não sei. E aí, situação do Luxo? Gostei da galinheiro, né? Gostei da cautela. No galinheiro tá... Não, porque o assunto era selva, eu quis botar selva. Galinheiro só tem um galo. Só tem um? Só pode ter um galo. E esse galo aí é forte? Vai complicar a vida do Luxo? Olha o galo aí. Meu Deus, hoje tá demais aqui, hein? O galo aí hoje tá bravo. O negócio é o seguinte, poderia complicar, sim, poderia. Se o Felipão tivesse no banco, não vai estar, tá suspenso. Se o Hulk, que está suspenso também, e o menino que jogou no Palmeiras, Johan, tivessem também condição de jogo, poderiam complicar. Mas a questão é que o Galo está 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e vai pegar um Corinthians. Quer dizer, um Corinthians que está querendo se encaixar. Vamos falar a verdade, foi um jogo horrível, né? Porque Cássio não pode tomar o gol que tomou, Gil não pode tomar o drible que tomou, né? O Vanderlei Luxemburgo não pode escalar o Gil onde escalou, era só colocar o Caetano no lugar do Gil e o Gil na sobra, tudo bem, não precisa correr. O Gil não precisa correr mais. É ficar na sobra e, quando possível, vai jogar de centroavante lá para fazer gol de cabeça. É isso. É o que o Muricy fez com o Miranda e com o Pirulito, no São Paulo, quando foi tricampeão brasileiro. Depois disso, ninguém mais conseguiu ser tricampeão brasileiro. Vamos falar a verdade, né? É verdade. Assim, não um treinador, assim, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Corinthians, taticamente, está querendo se encaixar. Agora, precisa ver que Corinthians que vai para campo. É isso que eu quero saber. Cadê o Salazar aí? Vai dizer o Corinthians que vai para campo mais ou menos? Porque se for o Corinthians reserva do reserva, como ele jogou contra o América, vamos combinar, né? Aquele Corinthians foi reserva do reserva do reserva, né? Com o Cássio, com o Gil, com o Fábio Santos. Jogou o Fábio Santos. Tinha uns caras ali titulares, time titular, Chico. Não jogou o time titular. Esse jogou time... o Adson, jogou o Yuri Alberto, jogou o Roger Guedes, jogou o Fagner, jogou o Gil, jogou o Murilo, jogou o Cássio. Mas aí jogou o Murilo jogou, titular. Então, jogou o Caetano. Não, Caetano não jogou. Caetano não. Caetano não jogou, Chico. O Caetano não jogou, mas devia ter jogado. Foi Fagner titular. Cássio, Fagner, Murilo e Gil. Murilo, E Fábio depois, Santos na esquerda. E a pivetada? Aí você vai lá com o Fausto Vera. Fausto Vera é titular. Tem 22 anos de idade. Não, mas é garoto. É titular. Você tem que Mas levar é em titular, consideração. Chico. Mandaca. Tem 17. Não, tudo bem. Entrou no 17 anos. segundo tempo, Entrou Chico. no decorrer. Aí foi Adson, aí O foi Adson é titular. Sabe? O Roberto tem 22. Mas titular, É titular, mas tem 22. Quer dizer, Roger Guedes, é o time do Corinthians, é o que seguinte, tem. Com a molecada dando suporte, quem Chico. tem que discutir aqui, não sou eu, nem você, nem o Zé. Quem tem que estar aqui para discutir e dar uma solução para isso, chama-se Vanderlei Luxemburgo. Qual é o time do Luxemburgo? O Luxemburgo, você acha que corre risco de cair, Garrafa? Corre, porque futebol é através de resultados. O Corinthians está aí, vai abrir a janela, abriu a janela e agora está tentando se reforçar. E o treinador precisa de tempo. E o futebol brasileiro não dá tempo a ninguém. E os números do Luxemburgo à frente do Corinthians são números muito ruins. Um dos piores aí da história do Corinthians. Né? Isso ninguém pode negar, os números estão aí. Agora, e o time está muito pressionado. A gente sabe, está todo mundo vendo o que está acontecendo. O time está muito pressionado, elenco pressionado, torcida organizada pressionando. E isso só atrapalha. Então o Corinthians corre risco, sim. A gente espera e acredita que com a volta do Roger Guedes, a chegada do Matias Rojas, isso possa dar um pouco de corpo a esse time e o Corinthians se afastar da zona de rebaixamento. Mas se continuar como está, a coisa se complica. E para o jogo, o Salazar vai daqui a pouco falar sobre isso, e para o jogo contra o Atlético, há quem diga que se perder, o Lucha cai.
Entendeu? Então a gente vai ter que aguardar. É um Atlético sem o Hulk? É sem o Hulk. É sem o Johan? É sem o Johan. É sem o Filipão? É sem o Filipão. Mas o Galo é franco favorito para vencer o Corinthians, pelo que o Corinthians apresentou até agora. Está 5 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Então eu estou dizendo para você, que se você falar para mim, o Galo pode ganhar do Palmeiras, deve ganhar, olha o Galo aí. Aí o Hulk volta, né? Sim. Aí volta Hulk, volta Felipão, volta Johan. Você acha que o Atlético vai dar atenção mais para que jogo? Contra o Corinthians ou contra o Palmeiras? Eu acho que é contra o Palmeiras. Que é a vida do Galo. Mas o Atlético, o Atlético não joga o Palmeiras na semana que entra, Chico. Não é. O jogo Palmeiras contra Atlético São Paulo. Frente. É Palmeiras e São Paulo, Chico. Você tá rezando, você tá apelando pra tudo quanto é santo. Você tá apelando pra tudo aí, rapaz. Então o São Jorge dele tá aqui embaixo. Você acha, ô São Jorge? Pô, caramba, deixa o santo quieto. Que lugar de ficar aí também, puta vida também. Caramba, ô São Jorge, vai pra... Onde você colocou o São Jorge? Dá as caras aí, São Jorge, vai lá pra cima. Vai, São Jorge. E também tem má notícia pro torcedor santista, porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou pro Santos, nesta sexta-feira, uma pena de 8 jogos com portões fechados e longe da Vila Belmiro, além de multa de R$80 mil. Essa punição ela acontece em decorrência das bombas atiradas no gramado por alguns torcedores durante a partida contra o Corinthians do Chicão no último dia 21 de junho. O Santos vai poder mandar em casa o duelo deste domingo contra o Goiás, já que o STJD entende aí que não há tempo hábil para uma mudança de local. Depois disso, o Peixoto só poderá atuar como mandante em estádios a 150 quilômetros de distância da Baixada, ou seja, nem a capital paulista poderá receber os jogos do Alvinegro Santista e ainda cabe recurso, é bom a gente falar. O que vocês acharam aí dessa punição? É justa? Parabéns aos envolvidos. Prejuízo total ao Santos, né? A punição, para mim, podia ser muito maior, não porque é o Santos. É um absurdo a gente ver isso no futebol, ainda hoje. Então, parabéns aos envolvidos. O Santos vai sofrer demais com a ausência, com o fator Vila Belmiro, a ausência de jogar na Vila Belmiro, o fator Vila Belmiro. Tudo isso pesa para uma equipe que está seriamente ameaçada pelo rebaixamento. Então, essa punição, na verdade, ela tem que ser vista como vezes 3. Porque o Santos, quando joga na Vila... Tanto é que se criou o apelido, né, de alçapão da Vila. Alçapão, isso. Porque o Santos não perde na Vila, é difícil. Mesmo com times ruins que o Santos montou aí, ele vai lá, ele joga e ele ganha do Flamengo, ganha do Corinthians, ganha do Palmeiras, ganha do São Paulo. Quem cair na Vila, caiu na Vila tá morto, né? Sabe? No mínimo ele equilibra. Ele equilibra no mínimo, empata, mas não perde. Agora, 9 jogos sem a Vila Belmiro, sem a torcida e a 150 quilômetros de São Paulo, olha, 8, né? 8 jogos. Olha, é uma punição muito ruim para o Santos e vou torcer muito porque eu gosto do Paulo Turra, o Paulo Turra não vá para o abismo, exatamente com esse time e com essa punição. E o Palmeiras volta a campo amanhã para tentar acabar com a instabilidade nessa temporada de 2023. A Marina Buffon chega agora com as notícias quentinhas do Verdão. Pode rodar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Amanhã o Palmeiras volta suas atenções novamente para o Campeonato Brasileiro. É dia de receber um grande rival dos últimos anos, o Flamengo, a partir das 9 da noite aqui no Allianz Parque. A expectativa é de grande público por diversos motivos. Primeiro, é claro, pela rivalidade. Segundo, porque o Palmeiras quer vencer não só para reencontrar o caminho das vitórias, como também para diminuir um pouquinho a diferença para o líder Botafogo, lembrando que o Flamengo está à frente do Verdão na tabela por 2 pontos. O rubro-negro tem 25 e o Palmeiras 23, enquanto o Fogão está lá na liderança disparado com 33 pontos. A gente também chama atenção aqui para um fato um tanto quanto curioso na era Abel Ferreira. No ano passado, o Palmeiras não ficou 4 jogos sem vencer no Brasileirão. Neste ano, já são 3 partidas sem vitórias. 2 derrotas contra Bahia e Botafogo e um empate na última rodada contra o Atlético Paranaense. Portanto, caso alcance a marca de 4 partidas sem vencer, vai acabar chegando a uma marca negativa que não aconteceu na edição de 2022, quando o Palmeiras acabou se tornando campeão no final do ano. Mudando um pouquinho de assunto, o volante Zé Rafael, que muito provavelmente não vai estar à disposição do técnico Abel Ferreira por conta da sua transição, vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta de uma fala dele depois da vitória por 2-0 em cima do São Paulo recentemente pelo Brasileirão. Naquela ocasião, Zé Rafael foi questionado sobre a Copa do Brasil do ano passado, quando o Palmeiras acabou eliminado pelo São Paulo.
Ele disse, então, que o Palmeiras havia sido roubado. Essa fala, portanto, vai ser julgada pelo STJD aí nas próximas semanas e o Zé Rafael pode pegar um gancho de até 10 partidas sem defender o Palmeiras pela competição. É isso, pessoal. O Palmeiras, então, finaliza a preparação para enfrentar o Flamengo na tarde desta sexta-feira e amanhã, portanto, enfrenta o rubro-negro aqui no Allianz Parque a partir das 9 da noite, já com o técnico Abel Ferreira de volta depois de ter cumprido suspensão na última rodada. Até! Até, Marina. Valeu. E aí, Palmeiras e Flamengo, que jogaço que a gente vai ter, hein, Garrafa? É um jogo que está chamando muita atenção na rodada, terá total cobertura no Mesa Redonda no próximo domingo. É um Flamengo que tem o melhor elenco do Brasil, isso ninguém pode tirar. Se você olha para o banco do Palmeiras e olha para o banco do Flamengo, você rapidamente consegue detectar isso. O Palmeiras é muito forte dentro do Allianz Parque. Palmeiras... mas o Palmeiras não vem vivendo um bom momento, mas o Palmeiras não vai dar uma sequência de jogos ruins, não. E o Flamengo tem ali o gato fogueteiro, né? Que é o Sampaoli. O Flamengo tem bons jogadores, mas tá começando a dar certo, vai. Aguarde até domingo. Aguarde até domingo. O Sampaoli, ele vai vir babando pra cima do time do Abel. E aí quando ele vem babando... Mas hoje tá um negócio de... E quando vem babando... É a selva? E quando vem babando... Tem gato na selva? Só sei. Tem, gato do mato. Gato do mato. Aê, pô, tô voando. Mas lá ele não caça gato. Ele não faz assim, ó, miau. Ele faz assim, ó. Como é que ele faz? Caramba, tá demais hoje aqui. Negócio para resumir é o seguinte, o Sampaoli, ele não tem um time equilibrado e o Abel vai se aproveitar disso. O Abel vai se aproveitar disso e daqui a pouco no meu palpitão eu já vou adiantando que vai dar Palmeiras. Calma. É agora o palpitômetro? Eu só queria dizer o seguinte, fala, Chicão. Palpitrão, é o seguinte, o Abel tem um time mais equilibrado, você tem razão, mas vai estar desfalcado. E o Flamengo não tem esse equilíbrio que a gente vê no Palmeiras, evidente, né? O Palmeiras é um time equilibradíssimo, né? Bastante compensado de um lado e do outro, mas o Palmeiras tem jogadores que resolvem um jogo num piscar de olhos. Você pega Everton Ribeiro, você pega Arrascaeta, você pega Pedro, você pega Gerson. Eu só estou citando Henrique, alguns, Bruno Henrique, Gabigol, sabe? São caras que estalou o dedo, é caixa. Bom, então se amanhã tem jogão, hoje tem palpitômetro. Vamos arriscar aqui o placar de
E agora tá o quê? Tá na hora de trazer o Thiago Salazar. Vocês estavam tanto pedindo o homem aí? Vamos trazer ele para nossa conversa, porque torcedores do Corinthians voltaram a protestar contra o elenco ontem. Dessa vez, quem ouviu bastante foi o zagueiro Gil. Salazar, boa noite, meu querido. Explica aí pra gente o que rolou. Fala, Zé. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Já adianto o Chico Lang, que perguntou para mim de escalação. Chicão, contra o América, o Vanderlei não podia contar com o Renato e com o Rojas. No mais, ele botou em campo o que ele entende ser força máxima desse Corinthians, hein? E já adianto que provavelmente será uma escalação muito parecida, talvez uma mudança ou outra, contra o Galo. Bom, e falando dessa pressão, Zé, ontem o Corinthians treinou lá em Minas, no CT do Cruzeiro, e quando voltou pro hotel, teve protesto de alguns torcedores, dá para falar que era 1 ou 2 ali, mas a coisa ficou feia, principalmente com o zagueiro Gil. Vamos dar uma olhada. Até quando passando papagaiado? Por que você não vaza, irmão? Por que você não sai fora, irmão? Sai fora da panelinha, vai andar. Você é ex-jogador, irmão. Você é ex-jogador. Você tá roubando o clube. Você é ex-jogador. Da panelinha vai andar. Panelinha, você tá roubando. Você é ex-jogador. Você é ex-jogador. Você é ex-jogador, maluco. Já deu. Sai fora! Toma vergonha da sua cara, chega, maluco! Chega! Vagabundo! Você é vagabundo! Vocês vão ficar até quando fazendo isso com o Corinthians, cara? Tá roubando o Corinthians, rapaz! Bom, foi feio, né, Zé? E o que chamou bastante atenção e gerou muito debate, até entre torcedores do Corinthians, foi o fato do teor do protesto e em cima de quem. Porque o Gil, historicamente, é um dos jogadores, a gente tem essa informação já há muito tempo, não é de hoje, de que ele é o primeiro a chegar, é o último a sair, é o que faz mais treinos extras, por exemplo, na academia, é um jogador que raramente fica no departamento médico, e ali a gente não viu uma cobrança para o Gil ser reserva, para o Gil sair do Corinthians, não. O que os torcedores ali em questão falaram para o Gil e que, pelo que a gente sabe, magoou bastante o Gil, é como se ele tivesse de má vontade, o famoso chinelinho nos termos do futebol, né? Será que é o caso? Eu até separei uma telinha com algumas informações para ajudar vocês aí no debate. Dá uma olhada aí. O Gil pelo Corinthians ele tem 415 jogos. Ele é o 17º jogador na lista dos que mais atuaram pelo Timão na história toda do clube. 32 jogos ele soma em 2023, está atrás apenas do Cássio e do Yuri Alberto por causa de um jogo só. O Cássio e o Yuri somam ali 33 jogos, o Gil com 32 jogos. Em todas as temporadas dele pelo Corinthians, ele nunca fez menos do que 50 jogos. Inclusive, na temporada de 2021, ele só ficou de um jogo de fora do Campeonato Brasileiro. Enfim, e o Corinthians, no último balanço financeiro anual divulgado ali, na virada de 2022 para 2023, o Corinthians no seu balanço ali apresentava que devia para o Gil 4 milhões de reais em direitos de imagem. E a dívida com o Gil é muito maior do que isso, porque ainda tem a questão do FGTS, que o Corinthians também tem pendência com o Gil sobre FGTS. Ou seja, o Corinthians deve milhões ao Gil, mas o Gil é um jogador que sempre está disponível, sempre está em campo. Ele não se escala, claro, aí é a opção do técnico, mas ele não é um cara de ficar no DM, não é um cara de fazer corpo mole, é um cara com muitos jogos pelo clube, enfim. Ficou estranho, gerou muita polêmica, então eu passo a bola para vocês, se faz algum tipo de sentido esse tipo de cobrança nesse tom, justamente com o Gil. Tá bom, Salazar, vamos debater isso aí agora. Chico Lang, então, na área. Chicão, primeiro, você acha justo esse tipo de protesto? O que você achou do tom também? Você acha que tá legal, não tá legal? Tua avaliação aí desse quiprocó envolvendo o Gil? Não, o Gil... Para começar a conversa, o Gil não é vagabundo. Ele pode ser um jogador de fim de carreira, pode ser um jogador que há 10 anos atuava melhor e com mais facilidade, corria mais, tinha mais pegada, mas vagabundo ele não é. Ele chega cedo, ele tem família para cuidar. Vagabundo é esse canalha que xingou o Gil. Esse é vagabundo. Esse é sem vergonha. Quem pagou para ele ir lá ver o jogo do Corinthians? Como é que ele chegou lá no hotel do Corinthians, falou que tinha que falar, que foi embora, ou depois pediu desculpa, sei lá. Então, quer dizer, esse sim é um vândalo, esse sim é um sem vergonha, esse é um vagabundo, não o Gil. O Gil não. O Gil nunca virou as costas pro Corinthians. Nunca fez isso.
nas piores horas possíveis. Ele nunca fez isso. Ah, mas não serve mais. Tudo bem, são outros 500. Agora, chamar o Gil de vagabundo? Não, senhor, está errado. E a polícia tinha que prender esse rapaz aí. Tinha que prender. Chegar para ele e falar assim, meu filho, como é que você chegou até Minas? Quem pagou a sua viagem? Por que você está no hotel da seleção? Sabe? Qual é a mordomia que você tem aqui? Que esse sim é vagabundo. O Gil não. O Gil estava trabalhando. Garrafa. Então, assim, o Gil tem uma história dentro do Corinthians. Falhar, todo mundo falha. O Gil pode estar não no seu melhor momento, mas longe de compactuar com esse tipo de agressão, com esse tipo de atitude. O Gil estava no local de trabalho dele, voltando do trabalho dele, a concentração ainda é trabalho, que ele não estava voltando para casa dele, né? Então, o cara que se entregou sempre ao Corinthians e não merece, nem o Gil e nem nenhum jogador merece passar por esse tipo de situação. A pressão pode acontecer na arquibancada, com uma vaia, mas está todo mundo extrapolando. E eu estou dizendo, ó, em algum momento, algo de muito grave vai acontecer. Em algum momento. É preciso dar um basta. Estão vacilando. Isso, eu tô com a garrafa nessa. Olha, eu já tive situações parecidas com essa aí. Não assim em relação... Eu sou jogador de futebol, mas sou jornalista e as pessoas extrapolam. Não tanto agora, né, que o pessoal quer mais tirar selfie do que fazer outra coisa, né? Mesmo palmeirense, São Paulino, qualquer outro torcedor, né? Que eu respeito também. Mas quando no comecinho eu fui ameaçado de morte, eu fui salvo pelo Raul Gil no estacionamento do Morumbi. Senão eu ia levar um tiro lá e o Raul Gil ia me pegar no colo sangrando. E ele não, pelo contrário, ele deu uma dura no cara, né? Chegou e falou, o que é essa merda aí? O cara já se apavorou, o cara pensou que eu era o Avalone. Então, olha que quase morro de graça por causa disso. E o Gil está passando por isso, infelizmente. A nossa sociedade, Zé e Garrafa, ela é injusta com as pessoas que conquistam o seu lugar. Todo mundo que conquista um lugar ao sol na nossa sociedade é criticado, é difamado. E se puder, é destruído. Eu nunca vi isso. Em vez de todo mundo ficar contente porque você está bem, não. Os caras ficam tristes, infelizes, porque te veem felizes. E ó, a Marina tá chamando para passar mais informações do Palmeiras. Vamos lá, Marina, o que você separou do Verdone para agora? Fala, Zé, voltei aqui para falar do Verdão. Então, só uma correção. No boletim que a gente trouxe sobre o Zé Rafael, o gancho de partidas é de 1 a 6 e não a 10, como constava lá, tá? Caso ele seja punido, a punição máxima será 6 partidas, tá certo? Bom, a gente teve a confirmação na tarde desta sexta-feira de 2 empréstimos do Palmeiras. Quem apurou essa situação foi o setorista do Verdão lá no site gazetesportiva.com, Felipe Leite. Ele trouxe então as informações. O Bruno Tabata, como a gente havia falado ontem, foi emprestado então para o Qatar SC por uma temporada com opção de compra de 6 milhões de euros ao final desse período, que dá o equivalente a 32 milhões de reais na cotação atual. E o outro jogador é o Rafael Navarro. Ele vai para o Colorado Rapids nos Estados Unidos, vai jogar a Major Soccer League lá, também por uma temporada, mas ao final do período a opção é de compra por 80% dos direitos dele, aí por 5 milhões de dólares, o que equivale na cotação atual por 24 milhões de reais. Então esses 2 jogadores já não estarão mais à disposição do técnico Abel Ferreira a partir de agora. Para amanhã, muito menos, então já embarcam aí para essa nova aventura. Me digam aí rapidamente o que vocês acharam desses empréstimos do Verdão. E olha só, vamos falar de que agora? Corinthians de novo. Então, a situação do meio atacante Luan no Timão chamou a atenção do ex-clube dele, do Grêmio. O técnico Renato Gaúcho tá de olho no atleta. Salazar, vem cá, volta. Há alguma chance de negociação aí entre os clubes pelo Luan, meu querido? Zé, o Corinthians não vai se opor a nenhum tipo de negociação. Você sabe, todo mundo sabe que o Corinthians quer se livrar do Luan, desistiu de tentar, o contrato acaba no final do ano e agora, pelo jeito, o Renato Gaúcho tá olhando com bons olhos pro Luan. Tem gente achando que tá com pena do Luan, tem gente achando que ele pode recuperar o Luan. Vamos ouvir o Renato Gaúcho? Eu fico triste, porque eu gosto muito do Luan. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo. Então, muitas vezes, o treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol.
e do lado ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro, fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. O jogador que fez o que fez com a gente aqui, ou qualquer outro jogador, ele não desaprende a jogar. Ele não desaprende. Bom, ele não desaprende, mas é bom lembrar que mesmo no Grêmio, o Luan virou reserva, saiu de lá em baixa e aqui todo mundo já sabe o que aconteceu. Nesse ano ele não entrou em campo, não joga pelo Corinthians desde outubro do ano passado, não joga uma partida desde fevereiro do ano passado. Na verdade, desde fevereiro pelo Corinthians, desde outubro do ano passado ele não joga uma partida quando ele entrou em campo pelo Santos. Aqui está sob ameaça, teve o episódio do Caribe, lá do motel, enfim. A torcida quer que ele rescinda. Ele quer jogar. No Corinthians parece que não vai jogar mais. Seria uma boa para todo mundo, para todos os lados, o Luan ir pro Grêmio? Parece que sim. O que vocês acham? Um abraço, Zé. Abraço aí, Salazar. E aí, seria uma boa, Garrafa, botar de novo o Luan lá no Grêmio? O Renato Gaúcho, ele gosta disso, né? De pegar uns medalhões, uns caras que estão meio encostados e reviver os caras. A gente tá vivendo um momento hoje que todo mundo é cancelado. Existe esse termo cancelado. É verdade. E todo mundo merece uma nova oportunidade. Então, o Renato, que conhece o Luan, que mais que técnico foi amigo do Luan, parabéns ao Renato. Porque o que está acontecendo com o Luan, eu não vou entrar no mérito. O Luan pode ter algum problema aí e o amigo está lá para ajudar. E eu concordo com o Renato. Se puder ajudar a resgatar o Luan, parabéns ao Renato Gaúcho. Parabéns ao Renato Gaúcho. O Renato, obviamente, não vai querer trazer nenhum prejuízo ao Grêmio. Se as partes chegarem a um acordo, seria bom para todo mundo, desde que o Luan queira, né? Mas a atitude do Renato, muito louvável. Eu acho bem legal, no momento que hoje todo mundo, ninguém olha mais para ninguém. Eu quero cancelar, você não serve. As pessoas estão sendo descartadas hoje. E eu não penso dessa forma. Resultado da enquete, então, na tela para vocês. Gazeta Esportiva terminando. Palmeiras e São Paulo devem poupar os titulares no final de semana. Qual que foi a resposta, diretor? A maioria respondeu que não. 57% dos votos. Tá acabando o Gazeta Esportiva. Sextou, meu povo. Curtam bastante com responsabilidade. Obrigado, Chico. Obrigado, Osmar Garrafa. Domingo vocês estão de volta lá com o nosso glorioso Mesa Redonda Futebol Debate com Alexandre Frota e Domênico Gato, hein? Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Acabou, beijo. Tchau. Até domingo no Mesa, tchau.